Olá, estamos iniciando o nosso estudo sobre Paulo de Tarso, o Cavaleiro do Cristo. É o nosso estudo de número 4. Nós já falamos sobre as ideias de Paulo, já falamos sobre a conversão de Paulo, as viagens de Paulo, e hoje nós vamos falar sobre as cartas de Paulo de Tarso. É um trabalho que nos emociona muito, porque nós estamos nos referindo a um grande ícone do cristianismo. Quando nós lemos alguns autores teólogos, que às vezes, por questões lá próprias da teologia, eles acham melhor não ficar citando muito a veracidade de Paulo de Tarso, então nós lemos, né? Que eles falam assim, uma pessoa muito importante do cristianismo fez isso, isso, isso. Então, falta para eles essa força, essa coragem de falar sobre o homem Paulo, né? Ou Saulo de Tarso. Então, quando Emmanuel lançou o livro Paulo e Estevão, ele, dentro da lógica extraordinária da sua literatura, da sua pesquisa histórica, ele coloca para nós todas as informações que foram possíveis chegar até nós através da mediunidade do Chico Xavier e também através das pesquisas que ele fez lá no plano espiritual. Segundo consta, Emmanuel entrevistou muitos daqueles que participaram com Paulo de Tarso da sua jornada aqui. Quando nós chegamos na doutrina espírita, que é uma doutrina que propõe a busca e a planificação da verdade, nós temos que começar a trabalhar com lógica. Quando você lê o livro Paulo e Estevão, você vê a lógica em todos os momentos. Em nenhuma situação, Emmanuel quis louvar alguém, mesmo porque Paulo não precisa disso. Foi um espírito extremamente forte, consciente do seu trabalho, da sua proposta. Ele poderia não ter aceitado o convite de Jesus, mas aceitou. E a partir daí, ele fez aquilo que os grandes fazem. Se eu assumo um compromisso, eu vou até o fim nele, mesmo que a minha vida possa estar em perigo, a minha vida física. E foi o que Paulo fez. E isso incomoda, porque a grande parcela da humanidade não quer viver isso. Então, se por acaso, dentro de uma conceituação, digamos, de grupo, os grupos dos teólogos, eu não quero me expor por alguém, então eu coloco essas palavras, né? Pode ser que existiu um dia, por exemplo, tem cartas de Paulo, que nós vamos ver aqui, que esses teólogos dizem assim, será que quem escreveu essa carta? E você vê que o texto é de Paulo, pela montagem do texto, pelo posicionamento ali estabelecido. Então, você não tem dúvida que o texto é de Paulo de Tarso. Mas as pessoas ficam assim, né? Pois quem escreveu essa carta? Será que foi carta tal? As cartas pastorais, por exemplo, que foram aquelas escritas a Tito e a Timóteo, né? Será que são cartas assim mesmo escritas por Paulo? Não, minha gente. O momento da verdade chega. E a doutrina espírita nos promove esse grande momento. Ora, se nós temos uma potência dessa, que é a literatura de Emmanuel, se nós duvidarmos, nós temos que provar alguma coisa. Agora, eu posso
duvidar por duvidar, eu não tenho compromisso com nada disso, aí eu posso ter uma dúvida se realmente esses fatos aconteceram. Então, na nossa concepção, isso não é relevante. O que é relevante é o contexto, é o conjunto da obra de um homem que sai de uma situação extremamente cômoda, como era Paulo. Ele era sacerdote, poderia chegar a ser sumo sacerdote, ou seja, o cargo máximo do judaísmo. Ele poderia ter chegado lá, mas ele larga tudo aquilo e vai seguir a um ser que, para fazer um trabalho desse, a pessoa tinha que ter noção com quem estava lidando. Multidões se aproximaram de Jesus, multidões, e nem todos ficaram, e nem todos se tornaram trabalhadores. Muitos só foram lá pela busca da cura. Né? E Jesus convidou a todos. Olha, o evangelho está aberto para todos. O reino de Deus é para todos. Então, aqueles que abraçaram de verdade, e a partir dos apóstolos, né? E a partir desses outros que vieram, como foi o caso de Paulo de Tarso e tantos outros, mas Paulo de Tarso se torna uma figura relevante por causa do seu conhecimento, por causa da sua estrutura intelectual, por causa da sua estrutura de fidelidade. Então, é esse espírito que nós estamos nos referindo. Hoje nós vamos falar sobre as cartas, que é chamada também de epístolas, que é a tradução, né, do grego de cartas. Muito bem. Quanta coisa nós vamos aprender hoje. A teologia cristã praticamente se baseia nas cartas de Paulo. E nós vamos entender isso hoje. Nós vamos ver o teor dessas cartas, claro, numa super síntese, né? Mas nós vamos ver o teor dessas cartas para entendermos como é que Paulo via o homem, via Jesus e via Deus. E como é que ele buscava fazer essa ligação entre este homem com Jesus e com Deus? Ele buscava fazer isso de uma maneira assim, muito contundente e muito amorosa. É o que nós sentimos quando lemos os textos das cartas de Paulo. Penso que o movimento espírita um dia ainda vai estudar com mais profundidade, né? Porque, na verdade, minha gente, há uma coisa que nós precisamos reconhecer. Nós somos muito preguiçosos para estudar. Nós gostamos mais das coisas prontas, né? Daquele palestrante, daquela palestrante que chega, né, encanta a plateia e fala alguma coisa que eu consigo entender, que não seja muita coisa para eu pensar, porque, na verdade, poucas pessoas estão pensando nisso, em um aprofundamento. Ora, quando você pega a base teológica cristã da humanidade, como no caso das cartas de Paulo, você começa a queimar pestana. Porque os textos, às vezes, eles são muito próprios da época, e a gente tem que raciocinar para trazer essa informação para o nosso tempo. É o que nós pretendemos fazer com esse estudo. Então, eu te convido a trabalhar conosco neste momento, a viajar conosco nessa estrutura teológica cristã a partir das cartas de Paulo. Percebe? Quando a gente ouve falar muito nessas palavras que às vezes nós não estamos acostumados com ela, principalmente teologia, que eu estudo sobre Deus. Então, isso tudo às vezes, né, mexe, mas eu não entendo isso, não quero saber. Sabe por que você não quer saber? Quase sempre, não estou dizendo que seja 100%, mas quase sempre é porque nós fomos enganados nos séculos passados. Foi escondido de nós a proposta de um estudo aberto daquilo que ficou colocado já naquele século I da era cristã. Então, se desde aquele tempo
pessoas sensatas, espíritos comprometidos com o Evangelho de Jesus, depois de formalizado ali o clero, se eles tivessem interesse de chamar o pessoal para estudar, olha, vem cá, nós vamos fazer um curso da carta de Paulo aos Gálatas. Olha, eles estavam muito próximo daquilo. Então, para eles, as pesquisas eram muito mais facilitadas. Eles poderiam levar aquelas pessoas na região da Galícia, ver como é que aquelas pessoas funcionavam ali, como é que elas trabalhavam, qual era a cultura delas, e por que Paulo escreveu daquele jeito. E isso ia colocando em nosso inconsciente uma estrutura bem diferenciada. Vocês já imaginaram o que seríamos hoje se nós tivéssemos tido isso desde o princípio? Então, quando a doutrina espírita está tentando resgatar esses valores, ela está tentando resgatar nesse sentido de agora começarmos a interessar, já que nós não podemos fazer mais a pesquisa em loco desses locais onde viviam essas comunidades, nós podemos fazer pesquisas através da internet, muitas pessoas já estiveram lá, e assim nós vamos juntando aquilo que for possível juntar. E se nós não tivermos tido a oportunidade de ir lá, estamos distantes daquilo tudo, nós temos o livro Paulo Estevam. Que se a gente fizer uma análise do livro, Emmanuel nos coloca dentro daquela realidade histórica e cultural da época que Paulo escreveu as cartas. Então, o que acontecia? Ele escrevia para aquelas comunidades cartas, que, na verdade, se tornaram anexos do Evangelho de Jesus. Vocês vão perceber. Então, minha gente, esse momento de estudos que vamos realizar a partir das cartas de Paulo, ele é de suma importância para todos nós. Eu convido vocês a refletirem bastante sobre ele. Né? Vamos, então, iniciar o nosso estudo dentro daquilo que nós sempre usamos, que são o projeto dos slides. Né? Então, Paulo de Tarso, episódio 4, ou estudo 4, como você quiser. O Cavaleiro, Paulo de Tarso, Cavaleiro de Cristo, episódio 4, as cartas de Paulo de Tarso. Então, agora nós vamos partir para este estudo, pedindo a Jesus, pedindo a espiritualidade amiga, que promova em nós esse interesse de aprendermos essas lições gigantescas de Paulo de Tarso. Bom, tempo das epístolas ou cartas de Paulo. A necessidade de estar em todos os lugares. O que era isso? Paulo estava em Corinto, trabalhava arduamente para seu sustento e pregava o evangelho. Muitas vezes foi maltratado pelos judeus, que viam nele um traidor e em Jesus um embuste. Paulo convivia com tudo isso e buscava conformar e informar a todos. As assembleias por ele criadas requeriam sua presença conciliatória dentro das dissensões que aconteciam. Então, imagina, Corinto fica bem perto, né, desse corpo da Europa, né? Ele é bem ali próximo da região da Itália, chamava de Acaia, aquela região lá da Grécia. Então, Corinto ficava bem pertinho, bem distante, digamos, daquele corpo da Ásia Menor, onde estava Éfeso, Colossos, a própria Galícia, muito distante de Tessalônica, de Filipos. Então, Paulo estava cá embaixo, no sul da Europa, e aquelas assembleias que ele havia criado, né, aquelas igrejas ou reuniões familiares ou não, que haviam se pronunciado como as primeiras igrejas cristãs, então essas pessoas precisavam de um grande líder. Então Paulo se viu preocupado, como é que eu vou dar atenção para todo mundo? Eu estou aqui em Corinto, né? Trabalhava lá para poder sustentar. Ele nunca viveu do sustento de ninguém. Ele sempre trabalhava como tecelão, né? E
as pessoas procuravam ele. Paulo está tendo problema lá em Colossos, Paulo está tendo problema na Galícia, está tendo problema na Tessalônica. E ele fala assim, mas eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Era isso que acontecia com Paulo, sabe? Aí o que acontece? Sentindo-se incapaz de atender às necessidades ao mesmo tempo, o abnegado discípulo do Evangelho, valendo-se um dia do silêncio da noite, quando a igreja se encontrava deserta, rogou a Jesus com lágrimas nos olhos, não lhe faltasse com socorro necessários ao cumprimento integral da sua tarefa. Não lhe faltasse com socorros necessários. Você imagina, então, aquela Assembleia de Corinto à noite, e Paulo ali sozinho, pensando como é que eu vou fazer para atender essas pessoas todas. Eu estou ficando velho. Paulo era muito machucado, né, pelos maus tratos que ele recebia. E isso, o corpo, né, chega um ponto que essa resistência física também vai cedendo. Então, ele não podia mais fazer aquelas viagens que nós vimos no episódio 3. Ele já estava mais naquele momento de ficar um pouco recluso, se bem que ele fez ainda outras viagens. Mas ali o caso era que ele tinha que atender. Então, ele faz essa prece, ele conversa, pede, como é que eu vou fazer? Quem nos informa isso é Emmanuel, né, gente? Então, o que acontece? Terminada a oração, sentiu-se envolvido em branda claridade. Teve a impressão nítida de que recebia a visita do Senhor. Genuflexo, experimentando indizível comoção, ouviu uma advertência serena e carinhosa. Aí Jesus conversa com Paulo. Não temas, dizia a voz. Prossegue ensinando a verdade e não te cales, porque estou contigo. O apóstolo deu curso às lágrimas que lhe fluíam do coração. A alegria do momento dava para compensar todas as dores e padecimentos do caminho. Desejoso de aproveitar a sagrada inspiração do momento que fugia, pensou nas dificuldades para atender às várias igrejas fraternas. Tanto bastou para que a voz dulcíssima continuasse. Conversa de Paulo com Jesus. Então, Jesus faz uma proposta. Doravante, Estevão permanecerá mais aconchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos. E o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. Observe-se, minha gente, que agora Estevão estaria próximo de Paulo, transmitindo o quê? Os pensamentos de Jesus. Então, o que são as cartas? Os pensamentos de Jesus, que Paulo pegou pela sua mediunidade. E Estevão foi esse intermediário, ou seja, espíritos de alta envergadura trabalhando para o bem da humanidade. Essas informações a teologia cristã oficial não tem. Por isso que nós estamos convidando a vocês a estarem conosco estudando, porque nós temos a informação vinda do mundo espiritual. Então, isso aí, ninguém sabe. Futuramente, sim, esse livro será estudado e, com certeza, fará parte dos estudos de teologia, estudos oficiais da teologia. O dedicado amigo dos gentios viu que a luz se extinguira. O silêncio voltara a reinar entre as paredes singelas da igreja de Corinto. Então, esse encontro foi lá na igreja de Corinto. Mas como se houvera sorvido a água divina das claridades eternas, conservava o espírito mergulhado em júbilo intraduzível. Recomeçaria o labor com mais afinco, mandaria às comunidades mais distantes as notícias do Cristo. Aqui nós temos o início e a proposta do trabalho das cartas de Paulo. Percebe? Então, quando você ouve falar Epístola de Paulo, Carta de Paulo, você sabe que tudo começou quando ele, numa noite, estava sozinho na igreja de Corinto, igreja cristã de Corinto. A igreja, quando você fala, não é o templo, não é isso. É a comunidade onde eles estabeleceram lá. Pode ter sido um puxadinho, pode ter sido um terreiro, enfim, um lugar que eles chamavam de assembleia, que é a igreja. Então, ele ali sozinho, ele orando. Então, Jesus aparece para ele, conversa com ele,
faz essa opção para ele, olha, você vai escrever para as comunidades e o Estevão vai estar com você, que vai transmitir a você os meus pensamentos. Então, quando você pegar uma carta hoje de Paulo, você vai entender isso. Ali está expresso o pensamento de Jesus. Por isso que as cartas são a base dessa teologia cristã. Porque, de alguma maneira, esses espíritos que abraçam essa tarefa de estudar teologia, eles têm alguma ligação com esse projeto, com o projeto teológico. Então, vamos continuar. A resposta agora, né? Então, Jesus diz, não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo, mas é possível a todos satisfazerem simultaneamente pelos poderes do Espírito. Ora, Jesus atende a todos nós pelo poder do Espírito dele, é como se fosse um sol que emite seus raios para todos. Então, quando a pessoa se torna um grande trabalhador, trabalhadora, né, de uma grande causa, ele se torna esse sol também, a iluminar aquelas pessoas que estão com ele ou com ela dentro daquela proposta. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome, olha só, escrevendo em meu nome, em nome de Jesus. Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Percebe? Nós poderíamos estar agora fazendo esse estudo presencialmente. Poderíamos estar juntos, né, num centro espírita, fazendo esse estudo. Mas, se não podemos, nós temos esse recurso. Então, vamos passar através desse veículo que nós usamos, não é que todos estão usando, para passar as informações. Ou seja, não vai ficar para depois. Nós podemos fazer desde já. Não é? Muito bem. As cartas de Paulo, não tão tradicionalmente, são atribuídas a Paulo 14 cartas. Agora, nós estamos estudando isso, minha gente, não pela teologia oficial, mas pelas as informações que nós recebemos de Emmanuel. Então, quais são elas? Foram as 2 cartas aos Coríntios, ou seja, o pessoal que morava na cidade de Corinto, uma aos Colossenses, que é na região de Colossos, a gente vai ver mais na frente, uma aos Filipenses, que é na região de Filipos, na Macedônia, que fica lá no norte da Grécia, onde morou, onde era a terra do Alexandre o Grande. Né? Filipos é uma homenagem ao pai do Alexandre, que chamava Filipe. 2 aos Tessalonicenses. Essa Tessalônica, ela tem uma característica que nós amamos, porque era lá em cima, na Tessalônica, bem ao norte da Grécia, por ali, que existia o Monte Olimpo, onde era a morada dos deuses, né? Que os gregos sempre falavam, não? O Olimpo ficava lá em cima, no norte da Tessalônica. Aos Gálatas, que era uma região, Gálatas não era uma comunidade só, era uma região mais ou menos central da Ásia Menor, chamada Galícia. Aos Efésios, que era próximo do Mar Egeu, onde Maria Santíssima morava com João, né? Vocês sabem disso, ela foi morar em Efésio, era uma cidade muito, muito cosmopolita, muita gente passava por lá, tinha um culto muito forte à deusa Diana, e isso gerou alguns problemas para Paulo. Aos hebreus, que são os irmãos dele, né? Ele escreveu uma carta para os hebreus, aqueles da comunidade onde ele nasceu. Aos romanos, que eram aqueles que detinham, né, todo o sistema político e territorial da época. 2 a Timóteo, o seu grande amigo. Né? Timóteo se torna um protegido de Paulo, porque Timóteo foi aquele menino que o salvou daquela vez e se interessou pelo processo. Porque não adianta você ser um grande salvador da pátria se você não se interessa pelo conjunto da obra. Tito, que foi um jovem também grego, que ele se interessa muito pelo trabalho e ajuda muito a Paulo. Depois ele escreveu a Filémon, que a teologia chama de bilhete, um bilhete a Filémon, que ele pede a Filémon que perdoe um escravo, né?
que havia se convertido ao cristianismo, e esse escravo devia alguma coisa a Filemon. Então, a carta a Filemon é mais ou menos isso. Então, estão aí a representação das cartas de Paulo dentro do que a gente tem historicamente e dentro do que Emmanuel coloca para nós, tá? Bom, então vamos começar a estudar as cartas de Paulo. Estamos preparados? A partir de agora, nós vamos fazer um passeio por essas 14 cartas. Eu vou fazer de tudo para que você saia conhecedor, pelo menos conhecedora, pelo menos de uma pequena parte e que te interessa estudar mais, tá? A gente sempre vai colocar aqui do lado esquerdo uma representação da época do local, né? Então, aí era Roma Antiga, e Paulo escreve, então, para os romanos. Ele escreve a uma comunidade não criada por ele. Quem criou essa comunidade romana foram pessoas convertidas e quem ia muito lá era Pedro. Mas Paulo, nas suas andanças, foi muito a Roma, ficou preso lá muitas vezes e se torna também um ícone ali em Roma. Então, ele escreve para essa comunidade. Uma pergunta se pode fazer: qual era a posição dos romanos em relação a Paulo e ao Evangelho e dos métodos apostólicos? Qual era a posição daqueles cristãos romanos, né? Segundo os historiadores, uma coisa é certa. Quando Paulo escreveu aos romanos, a comunidade cristã de Roma era florescente. Disse Paulo que a obediência da comunidade cristã romana ao Evangelho havia se tornado conhecida de todos. Ou seja, a comunidade cristã em Roma estava crescendo muito. Tanto assim que vocês sabem da história do Nero, que manda botar fogo em Roma e depois culpa os cristãos. Ou seja, tinha um conjunto, tinha uma estrutura, tinha uma sociedade cristã ali de porte, porque já era reconhecido por muitos. Então, não se sabe exatamente qual era a posição dos romanos em relação a Paulo, mas se sabe que eles respeitavam muito Paulo. E o Evangelho, a gente já tem essa ideia, porque eles aceitavam. Lembra daquelas reuniões nas catacumbas, né, que eles faziam ali na Via Ápia, onde, às vezes, Pedro, ia lá para fazer as pregações, era muita gente presa, né? Era ali um foco muito grande da presença dos cristãos. Eles faziam a divulgação das reuniões desenhando um peixe na porta dos cristãos, para saber que tinha uma reunião naquele dia. Enfim, era uma estratégia que eles usavam para se reunir e estudar o Evangelho de Jesus. Como que era difícil na época, né? E hoje tão facilitado. Então, vamos lá. Resumo da carta, né? Agora, vamos pegar a base da carta aos Romanos. Qual é a base dessa carta? A salvação vem pela fé. Essa é a base da carta, certo? Paulo mostra que nenhuma lei pode salvar, por melhor que seja, nem mesmo a lei judaica, pois não consegue destruir o pecado. Ao contrário, ela até o alimenta, porque você fica naquela coisa, aquela mesmice ali da ideia de lei, né? Somente a fé que temos em Jesus é que nos insere no âmbito da graça e nos possibilita a construir no Espírito a humanidade nova. Viram o que é a base da carta? Então, Paulo dizia assim, olha, não adianta você achar que seguindo a lei você está salvo de alguma coisa, como a gente vê isso até hoje, né, minha gente? Tem pessoas que acham que a salvação é só você seguir ali os postulados, né? A coisa que é colocada. Então, ele fala que não, que você não consegue destruir os seus erros passados. Pelo contrário, isso fica te alimentando, porque você se engana. Eu vou lá, eu escuto e tal, e volto para casa, eu não faço um esforço para resolver meus problemas. Então, somente a confiança plena em Jesus é que nos insere no âmbito da graça, porque aí, quando eu estudo o Evangelho, eu começo a perceber quais são os meus valores. Qual o valor que eu busco para mim a partir da leitura do Evangelho. Era isso que Paulo falava aos romanos. Olha, não fica muito envolvido com fé, não, com lei, sabe? Com essas coisas aí que eles colocam. Isso aí não vai resolver seu problema, não. Pelo contrário, você vai ficar acomodado nisso. Agora, busque a fé. Busque conscientizar-se
de que há uma estrutura que existe para que você possa melhorar a tua vida. E essa estrutura é o Evangelho. Né? Só ela nos insere nesse âmbito dessa graça e convivência, né? Dessa convivência nossa com Ele. E vai possibilitar construir em nós, em todo mundo, uma humanidade nova. Então, isso era a carta de Paulo aos Romanos. Quando você estudar essa carta, se você desejar, você vai ver essa síntese. Né? Nós pegamos um texto da carta, que é isso, olha. Se você julga os outros e faz o mesmo que eles fazem, você está condenando a si próprio. Romanos 2:1. É aquele negócio, né? Eu julgo alguém, mas fico fazendo a mesma coisa que ele. Ou seja, eu só transfiro para ele os meus problemas. Então, eu estou me condenando. O que ele está dizendo? Busque a tua orientação no Evangelho. Porque quando você lê o Evangelho, você vai ler lá, não julgueis. Porque da mesma forma que você julgar, o mesmo peso do teu julgamento é o peso que virá ser julgado por alguém. Percebe como é que é a estrutura da carta? Então é o seguinte, não basta, meu amigo, minha amiga, você seguir a lei, seguir os preceitos da lei. Preciso que você faça a sua reforma interior. É preciso que você busque essa fé consciente no Evangelho de Jesus para você construir uma humanidade nova a partir de você. E não fique julgando ninguém. Porque se você julga e faz o mesmo erro que a pessoa comete, então você está se condenando. Percebe? Vamos passar para outra. Agora, a primeira carta aos Coríntios. Aí está uma representação antiga, lá da cidade de Corinto. Corinto era uma cidade muito forte, porque ela tinha 2 portos. Ela tinha um porto que atendia o mar Egeu, que era aquele que subia ali da Grécia acima, né? E tinha do mar Mediterrâneo. Então, chegava lá pessoas de várias partes, e a cidade se torna uma cidade muito promíscua, né? Assim, tanto nos negócios quanto no sexo, era uma cidade muito complicada. E ali, né, o trânsito era muito grande, e Paulo teve um cuidado muito grande com Corinto, mesmo porque de lá eram Abigail, a sua noiva, que ele não consegue ficar com ela, e Estevão, aquele que agora está o ajudando e que era o irmão de Abigail. Muito bem. Paulo dialoga com os coríntios, dizendo que Deus conduzia a história de Israel para fazer deles o seu povo. Mas, pela idolatria, esse povo rejeitou este Deus, que conduziu a sua história. Então, o que acontece? A história dos judeus era sempre para construir ali, dentro daquele povo, uma forma da expressão de Deus acontecer no mundo. Mas esse povo começou a trabalhar em idolatrias, ou seja, buscando outros deuses do politeísmo, né? E que essas pessoas acabaram por rejeitando este Deus verdadeiro, né? E acabou tendo muitos problemas, né? Então, cuidado com a palavra que vocês ouvirem desses idólatras. Cuide para ver se eles estão falando realmente do Deus verdadeiro. Paulo usa concepções herdadas do judaísmo, introduzindo nelas considerações novas. Não basta contentar-se em lembrar a exegese judaica. É necessário ainda valer-se dela para instaurar novos usos. É necessário ainda ver-se dela, pode instalar novos usos. Ou seja, tem isso tudo? Tem, mas vamos ver o que a gente pode melhorar nisso aí, o que a gente pode ter nisso. E Paulo tinha toda a condição, por quê? Porque ele era judeu, sacerdote judeu, era rabino. Então ele sabia muito do judaísmo. Então ele tinha coisas no judaísmo que podem ser utilizadas até hoje. Né? Tem que saber o que pode ser dentro do que tem lá do judaísmo que a gente possa trazer até hoje. Nada é por acaso. Você vê que a religião judaico-cristã é grande. Né? Tem muita coisa ali no Antigo Testamento, na Torá e outros fundamentos mais que estão escritos naquele Antigo Testamento, né? Que é o feito lá por Moisés e os profetas.
Então, tem muita coisa boa, sabe? Mas que a gente tem uma outra informação hoje que é muito superior àquela. Agora, não quer dizer que porque ela é muito superior que eu vou anular a outra. Vamos ver o que é de bom naquilo. Emmanuel chega a dizer isso no livro Consolador, que tem muito, que é um repositório de sabedoria. Agora, a gente tem que saber interpretar. Porque tem muita coisa ali que, se não souber interpretar, você acaba matando a pessoa em nome de Deus. Sabe? É isso que é importante a gente considerar. Bom, qual que é a base da primeira carta aos Coríntios? Como superar os conflitos na comunidade. Eles tinham muitos conflitos. Nossa, a comunidade de Corinto, a gente já estudou isso para trás, né? Eles tinham muitos conflitos. Então, como superar isso? Então, Paulo traça um retrato do verdadeiro agente em comunhão com Jesus. A comunidade estava dividida em grupos, e esses grupos brigavam entre si. Por isso, o primeiro objetivo de Paulo na carta é restabelecer a unidade. Denuncia escândalos, termina dizendo que a ressurreição dos corpos é questionável. O cerne da fé é a certeza de que a vida vence a morte. Gente, olha a profundidade de Paulo. Isso que nós estudamos hoje no Espiritismo. Né? Então, não vai dizer que que os corpos serão ressurrectos. Isso aí, ele não acreditava nisso, não. Ele acredita na vida eterna, que vence todas as mortes. Então, não é o corpo que vai ressurgir, é o espírito dentro da sua proposta de vida, sempre vencendo a morte. Então, diz assim, univos, né? Sejamos unidos, para que vocês possam aproveitar essas informações que são trazidas pelo Evangelho, que foram trazidas por Jesus, não fiquem presos a essas ideias que não têm muito fundamento. Gente, isso era no século I. Imagina se essas informações fossem sendo vivificadas nos séculos seguintes, como que hoje estaria o mundo? O mundo cristão estaria maravilhosamente bem conduzido? É isso que nós, às vezes, não entendemos por que a Igreja Católica não fez isso. Por que ela se fechou nas suas escolásticas, né? Nas suas eclésias, e não deram uma função verdadeira ao texto, principalmente das cartas de Paulo. Quem sou eu? Qual o sacerdote? Qual é a pessoa? Qual é o Papa que poderia contestar isso? A partir do momento em que Jesus chama Paulo pessoalmente para o trabalho, e que naquele momento, lá da igreja de Corinto, Jesus surge para ele, conversa com ele. Qual é o Papa? Qual é o cardeal? Qual é a hierarquia que pode chegar e modificar isso? Como ninguém tem o direito de modificar o Espiritismo, nós temos que ter noção dessas coisas, minha gente. Temos que ter noção dessas potestades estabelecidas por Jesus para conduzir a humanidade. Um trecho da carta de primeira carta aos Coríntios, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Esse amor, o que é? Essa união fraterna entre todos, essa ajuda mútua entre todos, e para o entendimento real do que seja a vida. Interessante, né, minha gente? Vocês observam como que a estrutura das cartas conduziria todos nós para um momento muito melhor, muito mais avançado? Está entendendo como é que como é que aquilo funcionava e como é que aquilo pode funcionar? Hoje, infelizmente, isso aí está muito assim, está muito mesclado, né? Então, ainda bem que nós temos o livro Paulo Estevam. Futuramente, o Espiritismo tratará disso com mais atenção. Bom, vamos a outra carta de Paulo. Agora é a segunda carta aos Coríntios. Paulo mostra o Espírito de Deus agindo nos corações. Claro, Deus está no coração de todos nós. Então, Paulo fala isso de novo. Olha, Deus está dentro do seu coração. Você precisa conversar com ele. Não é assim que nós estudamos o Espiritismo?
Assim, os crentes não têm mais uma lei, mas uma presença que traz a renovação dos corações. O que Jesus falou? Quando você quiser orar a Deus, senta no silêncio do seu quarto e a sós você conversa com ele. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Então, o que Paulo está dizendo? Olha, não é questão da lei, o que alguém escreveu e você tem que seguir aquilo. Não, é conversar diretamente com o Pai que está dentro de você. É ali que, pela primeira vez na história da teologia cristã, desenvolve a oposição entre a nova e a antiga aliança, criando, assim, para a teologia, um ponto de partida sobre a relação entre o Antigo e o Novo Testamento. Eu fiz questão de tirar esse texto da teologia oficial. O que eles falam? Tinha antiga aliança. Qual era a antiga aliança? Era de Deus para com a humanidade, né? Com o povo hebraico. Então, eu ajudo vocês e vocês me divulgam no mundo como monoteísmo. Então, mais ou menos a primeira aliança era essa. A segunda aliança é o contrário. Ela é a relação direta de Deus com cada um de nós. Então, é que cada um de nós estabeleça essa aliança com Deus, né? Porque aí nós podemos fazer essa relação. Então, se eu tenho essa aliança minha com Deus, eu posso divulgar esse Deus onde eu estiver. Então, está aí o ponto de relação entre o Antigo e o Novo Testamento. Percebe como é que Paulo queria colocar essas pessoas na posição exata do estudo da nossa relação com Deus? Porque é isso que precisamos. Os espíritos precisam aprender a ter essa relação com o Pai Criador. Esse Pai que cria e que governa tudo. A base da carta, né? A força se manifesta na fraqueza. Essa é a base da carta. Vamos ver. Paulo trata dos ídolos e da impiedade. Defende ardorosamente a autenticidade do seu ministério. Claro, ele tinha que defender aquilo que ele estava. Ele era o representante, ele tinha que defender. Fazendo um diário apaixonado da sua vida de apóstolo. Ele fora questionado pelos coríntios, que desejavam saber a origem da sua vocação. Sempre tem, né? Mas de onde que você vem? Quem que você é? O que você está pensando que você é? Isso tem no centro espírita, minha gente. Tem que parar com isso. Nós vemos essa situação, nós conhecemos a árvore pelo fruto que ela dá. Não é assim que Jesus falou? Então tem que questionar alguém que está dando frutos e mais frutos. E Paulo era um deles, né? Então eles perguntavam pela autenticidade do seu evangelho e o comportamento de Paulo. Nossa, o comportamento de Paulo era extremamente leal, fiel a Jesus. Paulo reage com firmeza de coração aberto, expõe sua vida e deixa vir à tona a sua personalidade exuberante, impetuoso, forte, audaz e reservado. Terno e sempre fiel à missão apostólica e plenamente convicto do evangelho que prega. Então, tentaram derrubar Paulo. Vamos colocar num palavreado nosso? Tentaram derrubar Paulo. Quem que você é? De onde você vem? Qual a sua autoridade para falar dos evangelhos? Então, ele usou de força. Paulo era forte, gente. Era um trovão. Então, ele coloca, né, e mostra qual era a missão apostólica dele. Então, eu estou morrendo aqui, quase morrendo todo dia, sendo apedrejado, sendo batido, machucado. E você ainda me pergunta, por que eu faria isso? Eu podia estar agora lá no Sinédrio, comendo do bom e do melhor, todo mundo me ouvindo, me obedecendo. Eu estou aqui nessa luta e você ainda me questiona? Ah, quem é você? Peraí. Então tem pessoas que não têm noção, minha gente. Não fazem nada e questionam quem faz. Cuidado para que você não seja um desses. Um trecho da carta de Paulo aos Coríntios. Nós sabemos, quando a nossa morada terrestre for desfeita, receberemos de Deus uma habitação no céu, uma casa eterna não construída pelos homens. O que Paulo está falando, gente? Do mundo espiritual. Receberemos uma habitação no céu. O que o Espiritismo prega, né? As colônias espirituais, esse trânsito nosso com o mundo espiritual, Paulo já coloca aí há 1900 anos atrás. Então não tinha nada escondido, estava tudo claro. Aqueles que
que entenderam isso, hoje estão bem mais avante, bem mais acima de nós, bem mais à nossa frente. Mas aqueles que ficaram lá questionando, sabe? Aí pode ser que estejam até hoje não entendendo como é que funciona o mundo espiritual, se tem ou se não tem colônia no mundo espiritual, sendo que está aí, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Ah, mas a interpretação você interpreta do seu jeito, mas o certo é isso. Certo, minha gente? Então vamos continuar. Agora a carta aos Gálatas. Você vê aí que é uma região, né? Você tem aqui nessa região dos Gálatas, aqui, ó, você tem a Capadócia, que fica aqui embaixo, Bitínia, né? A Frígia, que é muito falado, tá? O Mar Negro lá em cima, lá. Então, a Galícia era uma região central da Ásia Central, que hoje é a Turquia, né? Então, era uma região ali. Então, não era só uma cidade, uma comunidade. Bom, vamos ver lá. Paulo mostra o que está em jogo não é uma pastoral, nem um método missionário, mas é a natureza do evangelho e sua verdade. Então, eu não estou vindo aqui como um pastor de ovelhas para falar para vocês, não. Estou entregando para vocês a verdade. Está aqui, ó. Isso, ele foi incisivo com os Gálatas. Porque os Gálatas estavam escutando muita conversa de judeu que estava querendo imprimir neles aquelas ideias antigas do judaísmo. Então, Paulo chega lá e fala assim, eu não vim aqui como pastor de ovelhas, não. Eu vim aqui para trazer o evangelho para vocês. Vocês não querem? Vocês preferem essas ilusões? Vocês preferem continuar iludidos? Então, isso não é comigo, não. O homem não é justificado pela prática da lei. De novo, ele fala isso. O homem não é justificado porque pratica uma lei que foi escrita milhares de anos atrás. A lei de Moisés tinha quase 1.500 anos. Não é por isso. Mas unicamente pela fé em Jesus, em Cristo. Já não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre. Todo mundo é igual. Foi o que ele falava. Todo mundo é igual. Dizia que é pela lei que vem a justiça. Então, o Cristo morreu em vão. Quer dizer, se é pela lei que vem a justiça, então Jesus morreu em vão. Para que Jesus morreu? Qual é a proposta do desencarne ignominioso de Jesus lá na cruz? É mostrar para o homem que a nossa grande libertação se faz depois de um grande momento de testemunho a Deus, como ele fez. Então, se tudo é pela lei, o que valeu aquilo que Jesus viveu? Valeu nada. Gente, isso é profundo demais, sabe? Eu convido você para refletir profundamente sobre isso. Dizia que é pela lei que vem a justiça. Então, Cristo morreu em vão. Que a sua morte é injustificável. Então, para que Jesus fez isso? Mostrar o quê com isso? Se, na verdade, já estava mostrado muito antes pela lei. Então, Jesus não trouxe nada de novo e, pelo contrário, ele criou uma situação muito constrangedora. Porque agora, quem que eu vou seguir? O trabalho que ele mostrou de redenção pelo sacrifício, pela fé, ou aquilo que eu só seguir a lei, está tudo bem, eu já estou direto no céu. A carta é, por excelência, de liberdade cristã. Gente, veja bem, olha só, vamos trazer isso para nós. Você imagina um congresso com 5.000 pessoas, num grande centro de convenções. Um espírito de alta envergadura. Ele nem é encarnado, ele é desencarnado. Ele vem como desencarnado, vai falar num telão. E ele vai dizer isso aqui. Exatamente isso que está aqui. Sabe o que a plateia vai sair de lá fazendo? Apavorada. Gente, eu não entendia nada. Eu não entendia nada. Agora eu estou começando a entender. E isso, meus amigos, meus irmãos espíritas, ou não, isso está escrito na Carta aos Gálatas. É só você pegar o Novo Testamento e ir lá na Carta aos Gálatas e ler. Percebe? Como é que nós temos tudo nas mãos? Qual é a base da carta? Da escravidão para a liberdade. Porque eles estavam querendo escravizar os Gálatas. Os judeus, aquele pessoal lá que não aceitava Jesus, estavam indo lá falar bobagem na cabeça deles. E eles estavam aceitando. Ou então, outras propostas do politeísmo. O politeísmo foi sério, o paganismo, como queira. Então, foi sério. Eles estavam começando a ficar na dúvida. Peraí, mas é Jesus ou Moisés? É Jesus ou os deuses
que sempre atenderam a humanidade. Ou seja, a mitologia, ou Moisés ou Jesus. Então ele foi lá e falou, vocês estão ficando escravos disso aí, libertem-se. O evangelho de Jesus é de libertação. A Galícia não era uma cidade, mas uma região da Ásia Menor. A carta foi escrita provavelmente no inverno de 56 a 57. É a única carta que não começa com ação de graças. Quem fica lá, louvores a Deus, né? Essa não começa, não. Mas termina com uma bênção. Fato que testemunha sua indignação. A igreja é convidada a uma revisão de vida. Ela realmente educa os filhos de Deus para a liberdade e a fé, ou estabelece leis que escravizam e esterilizam a vida cristã? É o que nós podemos pensar hoje dentro do Espiritismo. O que é que nós estamos fazendo dentro do Centro Espírita? Nós estamos nos libertando pelo conhecimento espírita e estamos nos escravizando por ideias que muitas vezes chegam atravessadas a partir de palestras, de livros que a gente vê por aí. Vamos nos libertar pela verdade, pela fé. Vamos nos libertar por Jesus. É isso que Paulo fala aos Gálatas. Visam colocar as fronteiras de salvação ou procuram formar comunidades comprometidas com Jesus e abertas a servir a todos? Então, em nome de Jesus, você vai servir todo mundo? Não pode. Jesus é único. Então, você tem que, se você estiver servindo a Jesus, você não pode servir a outro senhor. É aquela história do Evangelho. Você não pode servir a dois senhores. E os Gálatas estavam fazendo isso. Uma turma lá servia Jesus, ou em nome de Jesus, e a outra já começava a servir em nome do judaísmo, em nome do paganismo. E Paulo chegou, não pode ser assim. Gente, para que nós possamos ascender espiritualmente a novos planos das nossas vidas espirituais, nós temos que tomar essas decisões. Senão nós vamos ficar aí brincando de menino e menina, mocinho e bandido, com o tempo, e o tempo é implacável. Cuidemos disso. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha, é em Gálatas 2. Vou dizer para você, esse texto aí é um texto da mais alta profundidade da teologia. Da mais alta profundidade. É preciso a pessoa parar, porque cada palavra dessa aí, cada conjunto de palavras é uma lição. Eu vou destacar algumas. Olha, já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Jesus não falou Paulo não falou que era Jesus que vivia nele. Paulo disse, o Cristo, ou seja, o meu Cristo interno, ele que está crescendo, e que está pedindo passagem, e é ele que vive em mim. Eu não vou abrir mão de abrir essa passagem para o Cristo interno. E quantas vezes nós fazemos isso? Trocamos o nosso Cristo interno por uma bandeja de comida que vai estragar daqui a pouco. Então, Paulo disse, não, eu não abro mão do Cristo que está abrindo dentro de mim, que está crescendo dentro de mim. Então, eu estou aqui no mundo físico, eu estou vivendo num corpo, mas eu estou vivendo porque eu acredito naquilo que o Filho de Deus trouxe para mim. Se essa bendita ideia de que Jesus é Deus, persiste até hoje, é porque as pessoas não refletiram nessa frase. O Filho de Deus é pela fé do Filho de Deus, que é Jesus. E tem gente que fala, né, que Jesus é Deus. Olha, eu escuto isso no Centro Espírita. Não é assustador, mas eu escuto. Tem gente que não entende essas coisas. Ou não quer entender. Eu penso que não quer entender porque tem capacidade para isso. Então, esse Jesus me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ou seja, ele trabalhou tanto pela humanidade, e eu sou parte dessa humanidade, então ele trabalha por mim. Eu sempre falo assim, que quando você começa a estudar o Evangelho de verdade, você vai observar que o Evangelho foi escrito por você. E aqui Paulo justifica isso. Né? E Jesus se entregou a tudo isso por causa de Paulo.
por causa de você, por causa de mim, por causa do outro, da outra, basta que a gente queira entender isso. Minha gente, leia a carta aos Gálatas. Vocês vão ficar impressionados com a pujança desse espírito chamado Paulo de Tarso. Carta aos Efésios. Ali está uma região de Éfeso, né? Bem na época, né? Parece que é o templo da deusa Diana, alguma coisa assim. A igreja é apresentada em termos de sabedoria. Deus colocou Cristo acima de tudo. Sim, aqui neste mundo, Jesus está acima de tudo. Como a cabeça da igreja, sendo o seu cabeça de toda a Assembleia Cristã, então a cabeça é Jesus. Toda a Assembleia Cristã, a cabeça é Jesus. Centro Espírita, a cabeça é Jesus. E a gente faz uma confusão danada, sabe? Como os ídolos, né? Que não funcionam, não dão certo. Então, a cabeça de toda a igreja cristã, minha gente, é Jesus. E o corpo da igreja cristã é Jesus. Então, o centro espírita, cabeça e corpo é Jesus. Você entrou no centro espírita, você está entrando no conjunto chamado cristianismo. Jesus é a plenitude, através da qual Deus planifica tudo. Que frase maravilhosa. Jesus é a plenitude, através da qual Deus planifica tudo. Já parou para pensar? Pensa nisso. Então, foi a partir da vinda de Jesus aqui no mundo físico que o mundo físico começa a ser planificado por Deus. Difícil de entender? Não, mas é a realidade. Por isso que Jesus falava, meu reino ainda não é deste mundo. As pessoas ainda não estão prontas. Primeiro tenho que vir para trazer para vocês o caminho dessa planificação. Percebe? Como é que o evangelho é perfeito? O mistério que encobre a igreja é revelado pelo Cristo aos apóstolos e profetas. O mistério que encobre a igreja é revelado pelo Cristo aos apóstolos e profetas, né? Aos apóstolos, aqueles que se dedicam desde o princípio, que se dedicaram e que se dedicam até hoje. Tem muito apóstolo aí do bem. E profetas, uns médios, né, gente? Está tudo bem, todo mundo já sabe. Porque eles são os fundamentos da comunidade e se constituem como evangelizadores, pastores e sábios da doutrina cristã. Então, você, por exemplo, no centro espírita, você tem aquele que é ou aquela que é o diretor, o grande líder, mas não é líder por nome, só porque consta lá no estatuto, não é isso não. Estou falando no líder espiritual mesmo, essas pessoas que, nossa, você chegava, eu cheguei a conhecer pessoas que você chegava no centro, você olhava assim, você via a probidade, né, na sua frente, a dignidade, a lealdade, né? Você via aquilo tudo, né? Então, são elas, são aquelas pessoas que evangelizam, são aqueles que trazem, que conversam com as pessoas, os pastores, né? E os sábios da doutrina, que fazem com que essa comunidade se constitua. Então, é isso que tem que ser a ideia do centro espírita, percebe? Em conclusão, a igreja assim constituída aparece como o fruto da salvação, centrada em Deus, a partir da interpretação e prática dos conceitos trazidos pelo Cristo. Posso dizer para vocês o seguinte: Éfeso recebeu essa informação. Por quê? Lá em Éfeso, nós tínhamos João, nós tínhamos Maria Santíssima, nós tínhamos Policarpo, que era um grande profeta deles lá. Então, nós tínhamos 3 grandes espíritos num lugar só. Por isso, essa proposta tão profunda de Paulo na carta aos Efésios. E ali tinha um politeísmo muito forte, da deusa Diana, como já disse. Mas tinha esses grandes espíritos. Por isso que ele escreveu com essa profundidade. Para João, para Maria e para Policarpo. Evidente que tinham outros espíritos também muito profundos ali. Mas Éfeso era diferente, minha gente. Éfeso, podemos dizer que era o centro, o conjunto, né, o cerne do conhecimento estava ali. Quando você lê o Evangelho de João, você não tira dúvidas, você não fica com mais dúvidas. Entenderam? Quando você busca Maria Santíssima, no próprio texto do Paulo Estevão, quando Emmanuel vai falar de Maria Santíssima,
que era uma potência ali de cura, né? e de consolo, de conforto. Policarpo, que era um grande estudioso, pregador, formou Irineu, que foi pregar nas Gálias. Gente, temos que voltar um pouquinho naquela história, para você entender por que Paulo escrevia diferente para cada um. Porque era instruído por Estevão, que representava o pensamento de Jesus. É bom saber que cada comunidade, cada nação, ela tem a sua proposta. E Paulo estava escrevendo para várias nações. Nações que eu falo para as comunidades. Então, a base da carta é a vida plena em Cristo. João e Maria estavam lá. A vida plena em Cristo estava representada pelas presenças daqueles dois espíritos. Ela é fruto de longa e amadurecida meditação teológica, sim. Por quê? Porque ali cabia esse amadurecimento. Paulo estuda o projeto de Deus para a redenção da humanidade. O seu olhar concentra-se em Jesus. Diz ele que Jesus não está longe do mundo e nem dos homens. Sua soberania engloba todo o planeta e os homens. Em Cristo reúne todos os homens na paz e na unidade. Olha que maravilha, minha gente. Em Cristo reúne todos os homens na paz e na unidade. Ou seja, quando chegarmos à paz, nós estaremos reunidos em Cristo, em Jesus. Estando em Jesus, nós estamos expandindo o nosso Cristo. É isso que nos aguarda. Entendeu? Vamos tirar essas informações teológicas das prateleiras e vamos estudá-las agora para nós? O que me aguarda? Você quer saber o que vai te aguarda? São esses movimentos que nós temos que fazer. Então, exclui qualquer separação de raça ou de ordem religiosa. Não é assim que a gente estuda no Espiritismo? Não tem de onde você veio, quem é você. Jesus é o ápice do projeto de Deus. Olha que lindo. O caminho de reconciliação e reunião de todos os homens como povos de Deus. Quer dizer, ele é o grande pastor, o grande condutor dessa humanidade, nos preparando para o encontro com o Pai. Não é lindo isso, minha gente? Isso não é divino demais? E é tão divino, que encaixa com o divino que somos. Basta a gente querer. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Efésios 4, 29. Cuidado com a sua palavra. A sua palavra gera pensamento, ela é fruto de pensamento e ela pode gerar ação. Então, cuidado com a sua palavra, porque você está dizendo o que você é, o que você pensa. Cuidado com a sua palavra. Né? Paulo falava muito sobre palavras, gente. Agora, cartas aos Filipenses, aí está uma representação antiga da cidade de Filipos, né? Eles eram muito, assim, arquitetonicamente, faziam coisas lindíssimas, né? Era uma fase da arquitetura. A carta aos Filipenses é menos uma exposição doutrinal bem estruturada, e sim uma demonstração afetuosa e emocional. Deus opera no homem, o cristão não pode, portanto, gloriar-se dos seus méritos. Ele não tem nenhuma razão para se orgulhar. Então, quer dizer, eu tenho que ter essa humildade de saber que eu fui criado por Deus e que eu estou nesse projeto de evolução porque Deus me sustenta. Porque eu, por mim, não sei fazer isso. Eu, por mim, não tenho resistências para vencer as minhas necessidades evolutivas e vencer o mal que eu ainda trago comigo. Então, Deus é que me ajuda. Deus é que me sustenta. Temos que entender isso. Paulo tinha um carinho muito grande por Filipos. Ele era muito bem recebido lá, todo mundo gostava muito dele. Lá era uma instância de descanso de Paulo. Então, ele dava essas informações, minha gente. Então, olha só, você está num projeto evolutivo, você não pode achar que você é glorioso por você, não.
você não tem que se orgulhar disso. Você tem que pensar, eu sou filho de Deus, eu vim de Deus, do Criador de tudo, de tudo que existe, de todos que existem, e ele me sustenta, me ensina a evoluir. Porque Deus não me deixou aqui sozinho e não te deixou aqui sozinho para você evoluir sozinho. Ele trouxe você dentro de um grande projeto de evolução, porque ele te sustenta, porque ele precisa de você um dia lá no futuro. Paulo louva os filipenses não somente pela sua generosidade, e sim porque eles tomaram parte do evangelho, na defesa e afirmação do evangelho. Então, era um povo muito ligado, né, ao evangelho. Os fiéis devem viver pelo evangelho, né? Não é ficar fanatizado, mas é viver a lição do evangelho. Isso que está dizendo. O que ensina o Evangelho? O Evangelho ensina isso, isso, isso. Então, vamos viver esse ensinamento do Evangelho. Temos que nos manter firmes no só espírito, lutando juntos com uma só alma pela fé do Evangelho. Ou seja, ele fala, gente, vocês estão entendendo as coisas, então façam do Evangelho seu modo de vida. Estudem o Evangelho e façam dele seu modo de vida. Tem que ser o sol da terra, você tem que buscar a luz dentro de você, você não pode julgar, não deve julgar a ninguém, né? Você será sempre bem-aventurado quando você se fizer simples, quando você se fizer pacífico, manso. Gente, isso é estudar, isso é viver o Evangelho. Então, não é ser fanatizado, é ser integralizado na mensagem que consta no Evangelho. É o que a doutrina espírita busca para nós, nos conscientizar. Mas, digo para você, ainda são poucos os que fazem isso. Porque muitas pessoas são espíritas só lá no centro, né? Dentro das suas propostas. E se mudar um pouquinho a sua proposta, eu já estou caindo fora. Então, isso não é viver o Evangelho. Isso é viver a sua persona, é viver o seu ego inferior. A base da carta é o verdadeiro Evangelho. Claro que tinha que ser, né? Filipos foi a primeira cidade europeia que recebeu a mensagem cristã. Paulo lá chegou na primavera do ano 50, durante sua segunda viagem missionária. As reuniões eram na casa de Lídia, negociante de púrpura. Paulo demonstra na carta afeto e gratidão pela comunidade de Filipos e por isso quer vê-la sempre fiel ao Evangelho. Muitos pregadores querem a salvação pela lei. Paulo reafirma a salvação pela fé em Jesus. A carta fornece critérios para que comunidades cristãs saibam reconhecer o verdadeiro Evangelho e quem são os pregadores autênticos. Ou seja, tirando qualquer dúvidas, tirando qualquer fantasias em torno da pregação do Evangelho. Um trecho da carta, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Quem que me fortalece? Jesus. Então eu posso tudo nele. Vejam que para cada situação, cada comunidade, Jesus falava de um jeito. Né? Aos Gálatas ele era forte, vocês não podem perder esse contato com a mensagem libertadora do Evangelho. Né? Para os coríntios, o que vocês estão pensando que são? Vamos estudar, vamos nos amar, vamos nos fortalecer. Para os efésios, né? Vocês são sábios, vocês conseguem entender a profundidade do que o Evangelho está dizendo. Aí, para os filhos, você vê, cada comunidade, a informação era diferenciada. Carta aos Colossenses, ali em cima, tem uma representação de Colossos, né? No passado. Os colossenses foram levados à plenitude ao estudar o Evangelho. Contudo, deixaram-se enganar por argumentos capciosos, deixando de lado a realidade vinda de Jesus, colocando em seu lugar questões filosóficas, das tradições humanas e dos elementos do mundo. Paulo busca conscientizar os cristãos de Colossos sobre a necessidade da nossa identificação com Jesus. Eles estavam indo bem, mas de repente alguém começou, não, vamos pensar nos nossos filósofos, vamos pensar nisso, naquilo. Aí uma pessoa de lá, né, Epáfras, se não me engano, ele vai e fala, não, Paulo, dá uma ajuda, gente. O Paulo nunca foi a Colossos, mas Paulo manda uma carta para eles, para eles voltarem para Jesus. Não, tudo bem que você tem os filósofos, tem essa turma toda, mas Jesus é superior a eles. Nós dizemos o mesmo hoje, minha gente. Você pode ser um expert dentro da academia,
dentro de onde você está, mas Jesus é superior a tudo e a todos. Você pode fazer tudo isso, mas tudo em nome do Evangelho. É difícil de entender? É, porque nós não estamos ainda acostumados com essa verdade. Um dia, isso será a nossa prática. Não é? A leitura dessa carta pode parecer muito difícil, mas é muito importante. Paulo buscou triunfar uma afirmação decisiva. O único no qual é possível encontrar a plenitude de Deus é em Jesus. É o que eu acabei de falar. Você pode fazer tudo na sua vida, tudo, tudo, tudo. Você pode ser o mais expert cirurgião do mundo. Sabe? Você pode ser o maior doutora em tudo, mas meu amigo, minha amiga, só por Jesus que você chega à plenitude de Deus. Ah, mas eu não acredito em Deus. Aí é uma questão que nós respeitamos, mas nós acreditamos. Aliás, nós não acreditamos. A verdade é que também não acredito, não. Eu tenho absoluta certeza. Se você quiser, você depois busca aí nos estudos do Gresg, né? Que nos dá essa possibilidade desses trabalhos. Tem lá no Introdução à Doutrina Espírita, o episódio 5, que fala sobre Deus. Dá uma lida lá, dá uma assistida, porque é um vídeo, dá uma assistida e depois você pode contrabalançar um pouquinho. Quem sabe você vai entender um pouco sobre Deus, porque é tudo tirado do Livro dos Espíritos. E tudo com toda a lógica profunda do Livro dos Espíritos. Não estou dizendo aqui de uma religião, estou dizendo de uma lógica. Ele tem a prioridade, né? A hierarquia é a prioridade no tempo. Muito antes desse mundo existir, Jesus já era Cristo e ele que criou esse mundo. Bom, minha gente, se ele é tudo isso, eu vou acreditar em quem? Eu posso acreditar sim na ciência, tenho que acreditar, eu tenho que buscar os meus avanços dentro da academia ou dentro de onde eu estiver, mas entendendo sempre que o grande Senhor é o Jesus. E se eu me aliar a ele, eu serei muito maior onde eu estiver. A base da carta aos Colossenses é Cristo, a imagem do Deus invisível. Essa é a base da carta, né? Colossos era uma pequena cidade da Ásia Menor. Paulo não a visitou pessoalmente. Os cristãos de Colossos eram provenientes do paganismo e acostumavam se reunir nas casas de ninfas e Arquipo. Epáfras informou a Paulo, Epáfras era amigo de Paulo, então ele informou a Paulo que os cristãos de Colossos estavam ameaçados por uma heresia que misturava elementos pagãos, cristãos e judaicos. Mesma coisa parecida lá com a Galícia, né? Na carta, Paulo procura distinguir entre o verdadeiro e o falso na interpretação da fé. Não é um problema meramente teórico, pois a concepção de fé determina toda a prática da vida cristã. Sempre Paulo traz a fé, né? A fé é a certeza, é o conhecimento, é a análise, é a certeza pela racionalização, que Allan Kardec mais tarde coloca no Livro dos Espíritos. A fé racionalizada, a fé racional. Né? Um trecho da carta deles é: pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Colossenses 3:2. É isso que nós estamos dizendo. Porque aqui tudo é uma passagem, sabe, gente? Aqui, o tempo aqui é tempo limitado. Nossos corpos físicos nos dão uma possibilidade pequena de vida aqui. Depois nós vamos ter que retornar. E nós temos que começar a pensar seriamente nisso que nos aguarda depois. É isso que Paulo coloca. Né? Agora, primeira carta aos Tessalonicenses. Está lá em cima a Tessalônica. A gente não conseguiu uma imagem só da Tessalônica do passado, porque ainda tem já alguns prédios, né? Mas antigamente Tessalônica era mais ou menos assim. Ainda tem essas ruínas de lá. Tá? Paulo lança um olhar no passado e reflete sobre a realidade vivida tanto pelo apóstolo como pelos tessalonicenses. É levado à prece de ação de graças, que se refere, ora, à vivência das pessoas, ora, dos apóstolos. Os tessalônicos, eles tinham certeza de que haveria um dia, que chamavam de parútia, que esse dia chegaria em que nós nos encontraríamos no juízo final, que para eles era a segunda vinda de Jesus. Então,
Eles perguntavam muito a Paulo, o que seria salvo na perúdia? Qual? Ou na parúdia, né? São terminologias que não acrescentam em nada. Então, qual que seria a posição de cada um? Eles ficam muito questionando a Paulo. Será que porque eu faço bem, eu faço as coisas externas, eu estou garantido? Então, era essa muita discussão dos Tessalonicenses, que está bem próximo de nós, não está? Tem gente que ainda acredita nisso, que a salvação vem pelas obras externas. Não é? Paulo dá graças aos frutos obtidos na Tessalônica por causa do acolhimento da palavra, pela fé, pelo amor e pela esperança. Sim, eles eram muito ligados ao estudo do Evangelho. Sinais da eleição especial em Deus. Eles tinham muito essa ligação, sim. O trabalho de Paulo na Tessalônica foi muito bom e encontrou um campo fértil lá. Dá graças pelo fato dos tessalonicenses manterem-se firmes em meio à perseguições movidas pelos próprios compatriotas. Dizer que o progresso no amor mútuo nunca chega ao fim. Cada um deve fazer questão de trabalhar com as próprias mãos. Então, é uma comunidade muito, muito interessante, muito ligada ao projeto de crescimento espiritual. E Paulo utilizava aquilo de uma maneira muito, muito forte, trazendo esses valores deles em evidência. Né? Então, vocês estão fazendo este trabalho e vocês vão se beneficiar muito desse trabalho. Só que não ficava prometendo coisas, se você fizer isso, você vai para o céu. Eu não falava, não, vamos trabalhar, né? Vamos pensar, né, que a fé, né, o nosso conhecimento, né, é que vai nos ajudar a crescer dentro daquilo que nós precisamos crescer. Certo? Bom, qual que é a base da carta? Fé, amor e esperança. Essa é a base da carta. Redigida entre os anos 50 e 51 depois de Cristo, é o primeiro documento escrito do Novo Testamento e do cristianismo. Segundo consta a carta aos Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo. Paulo tenta resolver a questão da vinda gloriosa do Cristo. Perguntavam-se os que já haviam morrido poderiam participar desse glorioso evento, aquilo que a gente já falou, da parúdia, né? Paulo mostra que nos fins dos tempos, tanto mortos quanto os vivos estarão reunidos para participar deste grande acontecimento. Todos poderão participar da vitória do Cristo sobre o mal, sobre a morte, e concitam a união do Senhor para sempre. Olha só. Então, todo mundo está pronto para receber esse novo ciclo da Terra. Que naquela época Paulo não ia ficar falando de ciclo, né? Mas esse novo ciclo. Então, todo mundo pode participar dessa vitória do Cristo no mundo, o que vai acontecer. Muito embora hoje parece que está tudo contra o Cristo, mas a vitória será dele. A própria vitória da cruz, né, quando o pessoal achava que ele estava morto para sempre, ele surge de aquilo lá, ressurge e conversa ainda com as pessoas. Então, aquilo ali mostra para a humanidade que Jesus usa da derrota aparente, mas que, na verdade, a vitória final é dele. E vai acontecer isso no mundo. E todos poderão participar, ou todos em sentido daqueles que querem, daqueles que realmente buscarem isso, com fé, com amor e com esperança. Porque todos vocês são filhos da luz e do dia. Não somos da noite nem das trevas. Ou seja, saia dessa escuridão, saia dessa indução ao erro, ao mal, às propostas indigestas das sombras. Saiam disso. Analise o que é luz, o que é trevas, o que é o bem, o que é o mal, para você não se deixar levar, para você não se deixar envolver por isso. Segundo a carta aos Tessalonicenses, né, o anúncio do Evangelho em Tessalônica foi acontecimento de graça. A palavra proclamada não é somente a palavra do homem, mas também a palavra da espiritualidade. Por isso tem força própria, eficácia especial, que ele vem do poder de ligação entre o homem e os espíritos superiores que sempre estiveram ao seu lado. Né? Então, não é só a palavra do homem, gente. Sabe? É preciso saber que a espiritualidade está trabalhando em tudo isso. Por isso que a espiritualidade traz a força da própria palavra, que é o caso da codificação do Espiritismo. Ele é forte, a codificação é forte, porque ele vem da espiritualidade com a força e a eficácia da espiritualidade. Então, Paulo tem consciência de exercer uma paternidade espiritual
que ele permite oferecer-se a uma espécie de guia daqueles cristãos. O anúncio da palavra, para ser autêntico, impõe condições ao missionário. Paulo deixa transparecer sua espiritualidade missionária. Ele se difere das pessoas. Ele é um missionário. E essa diferença faz dele aquele grande provedor dos bens infinitos. A base da carta é a resistência em meio aos conflitos. Isso para nós é muito importante, porque temos muitos conflitos ainda hoje, né? A preocupação lá não era a de quando vai acontecer o fim do mundo, mas como devemos nos comportar na espera de que isso aconteça. O fim do mundo é fim do ciclo, né, gente? Acreditavam que Jesus estava próximo de retornar e estavam perdendo a garra cristã de lutar pelo estabelecimento do reino. Estavam, assim, perdendo o impulso que torna o cristianismo dinâmico e causador de profundas transformações históricas na sociedade. Isso é uma ameaça que poderia tornar o cristianismo uma religião estática. Então, Paulo diz que é a fé ativa que transforma o mundo, ou seja, jamais deixarmos essa fé e não ficarmos aí esperando aquele dia que vai acontecer. O dia vai acontecer com naturalidade. Eu tenho que ser grande, forte em todos os dias. Então, não vamos esperar o tal do juízo final, o tal do fim do mundo. Não vamos esperar nada disso, porque isso não vai acontecer tão cedo. O mundo ainda vai ter mais 4 bilhões de anos, mas ele vai ter seus ciclos. Então, vamos nos aproximando desses ciclos de maneira grandiosa, espiritualizada, deixando essas propostas mundanas que tanto nos enterram aqui. Desse modo, o nome do Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês glorificados nele. É um trecho da carta. Está vendo? Você quer realmente seguir Jesus? E era essa a proposta de Paulo? É apresentar esse Jesus, apresentar esse Cristo? E apresentar a fé nesse Cristo? A esperança nele? A convicção de que ele é o grande Senhor do mundo? É isso que nós temos que buscar, meus amigos, minhas amigas. Se nós não buscarmos essa certeza, nós não estamos entendendo nada, né? A carta aos Hebreus, que é a comunidade dele, né? O propósito principal da Epístola aos Hebreus é incentivar a fidelidade a Cristo e a sua nova aliança. Então, ó, tudo bem, Moisés está lá em cima, aquela coisa toda, foi muito bom até aqui, mas agora é uma nova aliança. Então, nessa epístola, Cristo é apresentado como sendo o novo, último e superior sumo sacerdote. Então, Paulo coloca, assim, Jesus acima de todas as possibilidades judaicas. Paulo indica que Jesus é o cumprimento do templo, dos sacrifícios e do sacerdócio que havia sido estabelecidos na lei. Isso também revela de maneira clara que todo esse sistema era temporário. Por quê? Na verdade, a construção do sacerdócio judaico foi feita por Moisés lá no deserto do Sinai com a criação das leis do Levítico, né? Você vai ler o Levítico, está isso lá. A composição da hierarquia sacerdotal, dos sacrifícios, né? do sumo sacerdote, do templo, né? Que era ali naquela tenda que tinha. Então, Paulo fala assim, Jesus é superior a tudo isso. Isso valeu como primeira aliança. Agora nós estamos na segunda aliança, que é a do homem com o seu grande espírito governador do planeta. Mas os hebreus não entenderam isso nunca. Ressalta que Cristo é superior aos anjos, a Moisés, ao sacerdócio do Antigo Testamento. Também mostra que o próprio Antigo Testamento admite o caráter temporário dessas estruturas, de modo que a nova aliança não é de maneira alguma contrária à antiga aliança. Por fim, faz um convite à perseverança até o fim em fidelidade a Cristo. Então, se eles estavam esperando um ser salvador, né? Esse ser que ia resolver todos os problemas deles, mas não eram problemas políticos, sociais, eram problemas espirituais. Então, o Cristo é a representação do Cristo interno de cada um. Eles não entendem isso até hoje. Que esse Salvador que estava anunciado para eles era o Salvador individual. Era a proposta para cada um deles. Porque é o Cristo externo chamando o Cristo interno, na proposta de semelhante atraindo semelhante. Não, eles queriam era a salvação política e social, que, por mais que pudesse ter acontecido, já teria mudado tudo. Porque os homens usam dessas questões
políticas e sociais apenas para o seu movimento, enquanto necessitados das reencarnações. Depois isso acaba. E Jesus traz uma proposta diferente, é a sua proposta de crescimento, é você crescendo, independente de qualquer situação política ou social. Entende? A base da carta, Cristo é o único sacerdote verdadeiro. Sim. Apresenta Jesus como aquele que supera a instituição cultural do Antigo Testamento. Então, Paulo mostra que a lei antiga estava caduca. Questiona os sacrifícios de animais, dizendo que o sacrifício foi o de Jesus na cruz. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Gente, isso aqui é para ser estudado assim com muito cuidado. Cada carta dessa tem que ser um estudo separado. Tá? Tem que ser um estudo. Aliás, não, vários estudos. Que são instruções para os cristãos. Se hoje nós quisermos crescer dentro do cristianismo, através do espiritismo, nós temos que ter esses conhecimentos. Exceto Deus e Jesus, nada neste mundo é absoluto. A gente acabou de falar isso agora. Então, só Deus e Jesus são absolutos neste mundo, só eles. Jesus abre definitivamente a comunicação entre Deus e os homens e dos homens entre si. Olha que beleza. Frente a Jesus, as demais instituições, estruturas religiosas e civis têm caráter relativo e provisório, passíveis de revisões, críticas, reformulações e renovações. É isso que nós vemos na história, minha gente. Paulo não estava colocando nada novo, não. Não estava colocando nada absurdo, estava colocando a base da nossa história, a base da antropologia, a base da sociologia, a base de tudo isso que nós vivemos. Agora, se você só está pensando no café da manhã, no almoço lauto, num lanche gostoso da tarde, num jantar daqueles bem generosos, você não vai entender isso, não. Mas não vai mesmo. Porque este é o segundo banquete. É a segunda aliança de alimento que você tem que fazer com você. Você alimenta muito bem o teu corpo. Eu também faço isso. Agora, e o espírito? Como a gente alimenta? Isso aqui é alimento do espírito, né, gente? Um trecho da carta, né? A fé é um modo de já possuir aquilo que se espera. É um meio de conhecer realidades que não se veem. Então, é isso aí. É a palavra dele sempre usando fé. E Kardec fala da fé raciocinada. Então, você vai conseguir aquilo que você quer se você racionalizar a tua fé. Né? E conhecer a realidade que as pessoas não veem. Só você vê se você quiser. Primeira carta a Timóteo, aí está Timóteo, né, já mais adulto. Paulo partiu de Éfeso para Macedônia, deixando Timóteo em seu lugar. Tinha por Timóteo um carinho paterno enorme. Assim iniciou, desde cedo, nas lides cristãs, oferecendo-lhe comandos de assembleias, bem como suas lideranças. Timóteo, Silas, Ártemas e Tíquico eram representantes itinerantes de Paulo, os trabalhadores de Paulo. Você pode colocar aí também Lucas, que Lucas se torna um grande trabalhador de Paulo no futuro. Os delegados apostólicos de Paulo eram enviados às comunidades para permanências temporárias. Munidos de conhecimento e da confiança de Paulo, eles continuavam a obra de Paulo, e por isso Paulo os nutria de informações e coragem, como se vê nas cartas a Timóteo. Então, eram os representantes de Paulo. Então, Paulo tinha as cartas e seus representantes. Né? Era um trabalho, gente. Isso aí é uma instituição. Só que Paulo não tinha um lugar fixo. Né? Ele era itinerante. Então, todo o seu povo e as suas cartas eram itinerantes. Essas cartas, minhas vezes, quando elas chegavam nessas comunidades, elas eram copiadas várias vezes e distribuídas para muita gente, porque as pessoas ficavam apaixonadas por essas cartas. E por que nós hoje não nos apaixonamos por elas? A base da carta, a primeira carta de Timóteo, é o apelo ao discernimento. A base do Evangelho, vigiai e orai. Né? A importância dessa carta está no seu testemunho histórico sobre a organização das assembleias cristãs. Paulo insiste para que Timóteo desempenhe com firmeza e coragem a função que recebeu de Cristo mediante a imposição das mãos. É isso que você tem que fazer no centro espírita. Desempenhe com firmeza e coragem a função que você recebeu de Jesus.
pela imposição das mãos, ou seja, pela adequação sua ao trabalho. Exorta-o a tornar-se anunciador e defensor da verdade, a organizar as reuniões e a ser condutor dirigindo a comunidade na diversidade dos grupos. Aqui a profunda reflexão sobre a teologia e o ministério cristão. Então, o líder, né, esse, né, que vai ajudar, eles chamam essas cartas de pastorais, né, essa carta a Timóteo e a Tito de pastoral. Então, você é um pastor, você tem que conseguir resolver os problemas da diversidade dos grupos, sabe? Então, é preciso saber o que é uma teologia, né? O que é um ministério cristão. Ou seja, o que você lê e o que você faz. Tá? Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Na primeira carta a Timóteo 2:8. Ou seja, eu quero paz com todos. E que vocês sejam os propagadores dessa paz. Então, se aí no centro espírita está começando a ter um incêndio, abafa esse incêndio com a verdade, com a exortação ao trabalho do Cristo. Segundo a carta ao Timóteo, como pastores deveriam lembrar sempre as diversas categorias dos fiéis nos seus deveres. Timóteo era responsável pelo culto, assim como os demais auxiliares de Paulo. Necessitariam combater com vigor os falsos doutores que surgiam para confundir os ensinos do Cristo. Isso acontece muito. Tem pessoas que chegam no centro espírita trazendo um título qualquer e logo oferece a tribuna a ele. Não façam isso. Analisa primeiro. Veja o que essa pessoa tem para dizer. Converse antes com essa pessoa. Porque eu, particularmente, já participei de coisas assim. Pessoas com títulos que, quando chegaram na tribuna, tiveram infelicidades inenarráveis. Essa carta é mais rica em detalhes. Paulo está preso em Roma, em condições rigorosas, acorrentado junto a malfeitores. Não tem liberdade de movimentos. Não alimentando ilusões sobre o seu processo, pensa que seu fim está próximo. Só Lucas está com ele e pede a Timóteo que venha estar com ele também. Então, nessa carta, Paulo sente saudade de Timóteo. Né? Ele está preso, Lucas está com ele. Assim, Lucas visita. Lucas tinha uma possibilidade de ir à prisão, porque Lucas ele foi médico, né? Então ele era muito conhecido. Na segunda carta a Timóteo, a base da carta é combater o bom combate. A importância dessa carta está na recomendação a Timóteo de nunca se envergonhar do Evangelho, mas proclamá-lo com integridade. Tomar cuidado com as palavras vãs dos falsos pregadores que aparecerão nos últimos tempos, apresentando falsas doutrinas. Vigiar a si mesmo, manter-se perseverante, mesmo que venha sofrer junto com ele. Paulo, por causa do Evangelho. É uma carta pessoal. Paulo está na prisão de Roma pelos anos 67 depois de Cristo. Ou seja, é como aquele pai carinhoso, né? Olha, não perca teu tempo, seja firme, vigie, né? Mantenha-se perseverante por causa do Evangelho. Não é o que nós precisamos hoje, minha gente? Reflita aí você. Imagina você sendo Timóteo e aconselhado por Paulo. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. É o capítulo, né? Está no capítulo 1, versículo 7, da segunda carta a Timóteo. Guardemos isso, minha gente. Precisamos disso. Carta a Tito. Né? Tito era um cristão gentio grego que auxiliava no ministério de Paulo. Quando Paulo partiu de Antioquia para defender seu evangelho em Jerusalém, levou Tito com ele. Essa carta e as duas endereçadas a Timóteo são conhecidas como epístolas pastorais. Nessa carta, a atenção é dirigida ao cuidado do rebanho de Deus, à administração da igreja e ao comportamento nela. Paulo aconselha o jovem pastor a como proceder na escolha dos presbíteros, os continuadores, né, os auxiliares ali. Paulo também enfatiza o modo de se tratar as pessoas de variadas faixas etárias na igreja. Por fim, Paulo incentiva o evangelista
a ajudar as pessoas no sentido do comportamento cristão exemplar, exortando a se tornar um exemplo para os fiéis. Você observa como que Paulo preocupava com aqueles que estavam trabalhando com ele. Então, ele ajudava as comunidades e as pessoas que trabalhavam com ele. Isso é uma lição muito grande para os dirigentes espíritas. Ajudar aqueles que trabalham no centro espírita, observar cada um nas suas necessidades, né? Nas suas dificuldades, auxiliando, fornecendo alguma proposta de melhoria para eles, certo? Na base da carta, é expressar a fé na vida. Alguns cristãos de procedência judaica misturavam o evangelho com suas teorias. Havia também a infiltração dos movimentos pagãos nas assembleias cristãs. A carta trata da sã doutrina, isto é, a vontade salvadora de Deus através da mensagem de Jesus. Tito deveria constituir grupos de anciões a fim de refutarem todos os que a contradizem o evangelho. Além do mais, o próprio Tito deveria calar os ímpetos dos adversários, praticando e fazendo praticar a sã doutrina. É o que nós temos que fazer hoje, minha gente. Essa instrução aí de Paulo a Tito é para todos nós. Quem dera que seja um Tito, né? Pregando aí o evangelho. A linguagem sadia e irrepreensível para que o adversário seja envergonhado, não tendo a indignidade nenhuma de dizer a nosso respeito. Cuidado com a nossa palavra, né? Com os nossos atos. A Filemon, essa figura ali, a parte central da carta é o pedido feito a Filemon a respeito do escravo Onésimo. Ele havia fugido e, neste íntere, se convertido ao cristianismo. Paulo, então, pede a Filemon que perdoe Onésimo e o acolha como irmão em Cristo. Diz que é um bilhete, né, esse aí, de Paulo a Filemon. Quanto à questão da escravidão, Paulo não propõe uma subversão dessa instituição. Ele não podia mexer com isso naquela época, que era característica daquele período. O cristianismo, ao que parece, não deveria alterar os modelos sociais vigentes. Uma mudança interior de atitude era o que se requeria. Essa mudança interior em Filemon seria mais importante do que qualquer mudança na própria instituição da escravidão. Ou seja, preocupar com a pessoa, não com o processo aí fora. Preocupar com cada um de nós. Como é que você age em relação a se você está livre ou se está preso. Você está preso a alguma ideia ou está livre para Jesus? Essa reflexão é sua. A base da carta é Cristo. Em Cristo todos somos irmãos. Então, Filemon era amigo e colaborador de Paulo. Os cristãos reuniam-se em sua casa na cidade de Colossas. É uma carta de recomendação em favor de Onésimo, que era um escravo de Filemon que havia fugido, além de roubar alguns pertences dele. Onésimo procurou o apoio de Paulo após ter se convertido ao cristianismo, e Paulo fala que a estrutura escravocrata não é legítima. Dentro da comunidade cristã deve estabelecer fraternidade. Em Cristo todos somos irmãos, disse Paulo. Então, se você, Filemon, é cristão, o Onésimo, que foi teu escravo e te roubou, mas se torna cristão, então você deve perdoá-lo. Que a fraternidade é que deve existir entre nós. Aconteceu alguma coisa disso com você, meu amigo? Minha amiga? Peço a Deus e que a participação que você tem na fé seja eficaz para compreender que todos os bens que temos são para o Cristo. Nossa, isso aí é profundo demais. Todos os bens que temos são para o Cristo, porque se eu tenho um bem material, qualquer momento o Cristo pode me pedir esse bem. Se eu tenho um bem espiritual, qualquer momento o Cristo pode me pedir para que eu utilize esse bem espiritual a favor do trabalho dele. Não é perfeito? Agradecemos, então, né, a Paulo de Tarso, as suas epístolas paulinas, que elas expressam o cuidado do apóstolo com a sua equipe missionária e com as igrejas que foram estabelecidas. Explorar a vida, os ensinos e o significado da atuação de Paulo e de seus discípulos, bem como das comunidades que ele formou ou que se identificaram com a sua pregação. Suas cartas são verdadeiras lições que nos conduzem ao entendimento do Evangelho e à forma de praticá-lo. São profundas lições que devemos buscar, ler e apreender. Agradecidos estamos, Paulo de Tarso. E você, meu amigo, minha amiga, também está agradecida a Paulo de Tarso? Você está agradecido a esse grande trabalhador
do Evangelho de Jesus? Analisa, reflita, busque estudar as cartas, tenha por elas um carinho muito especial, porque elas nos conduzem realmente ao entendimento do que seja a doutrina de Jesus. Muito obrigado por mais esse estudo, o quarto estudo do Paulo de Tarso, Cavaleiro do Cristo. Teremos mais um estudo ainda. Agradecemos a espiritualidade amiga por esse momento e dizemos assim: fiquemos todos com Deus. Muito obrigado, muita paz para todos.